Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 39, parágrafo 5º e 6º, e vamos falar sobre a diferença de percentual remuneratório entre cargos. Preste atenção na leitura do parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11. O parágrafo 6º ainda diz: os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafos importantes aqui no artigo 39 da Constituição Federal, pouco explorado pelas bancas de concurso, mas vamos tornar esse vídeo interessante para o seu estudo, para as suas provas, fazendo link com outras matérias tratadas no texto constitucional. Muito bem, quando falamos aqui no parágrafo 5º, você deve entender que a Lei da União, dos Estados, do DF e dos municípios, ela poderá estabelecer. É uma faculdade. Não necessariamente isso será estabelecido para todas as carreiras públicas, muito embora a maioria delas seja tratada dessa forma. Então, a lei poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, é lógico, o disposto no 3711, que é o teto remuneratório. Bom, você deve pensar no seguinte: a ascensão profissional. Os funcionários públicos desfrutam de sistema de promoção de cargos e salários e progressão por tempo de serviço. Nada mais justo, não é verdade? Assim como na iniciativa privada acontece muitas das vezes, na carreira pública também há promoções por merecimento, também há progressão por tempo de serviço. E, em grande parte das secretarias, autarquias, fundações, empresas e de outros órgãos públicos, vigoram processos de avaliação de competência como critério para a ascensão profissional. Quem investe na própria formação tem mais chance de ascender profissionalmente. Em muitos casos, a realização de cursos ou de outros processos de aprimoramento profissional representa aumento ou gratificação salarial, independente ou não de cargo. Ok? Apenas para uma reflexão, vamos ao que interessa. A Constituição de 88, então, ela permite a lei. Permite o quê? Veja, a lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer uma relação entre a maior e menor remuneração. É exatamente o que nós lemos aqui no parágrafo 5º, mas, em qualquer caso, deve ser obedecido o disposto no artigo 3711, que é o teto remuneratório, que nós já tratamos na aula do artigo 37. Eis aí o banner da videoaula. Tem esse quadro muito interessante, muito cobrado em prova, que vai te ajudar bastante a resolver as questões de concurso. Acesse o link aí na descrição. E nós devemos nos atentar que essa relação que a Constituição permite entre a maior e menor remuneração, ela está ligada à respectiva carreira. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo, daí você vai entender de uma forma mais prática. Veja, na magistratura federal, por exemplo, nós temos o início da carreira de um juiz. Qual é o início da carreira de um juiz concursado? Ele é um juiz substituto. Ele vai ficar ali substituindo os juízes nas suas férias ou em licenças, e para isso ele vai ter a sua remuneração inicial. Depois, você vai visualizar esse juiz como um juiz federal, no nosso exemplo aqui, é claro, da magistratura federal. E a sua remuneração ela será acrescida em 5%. Haverá uma diferença de 5% entre um juiz substituto federal e um juiz federal. E, após isso, um juiz federal ele pode chegar a ser um desembargador. E como desembargador, sua remuneração será acrescida de mais 5%.
Veja que há uma relação de percentual dentro da respectiva carreira da magistratura federal e isso não fere o texto constitucional, nada mais justo. Essa diferenciação é totalmente permitida. Muito bem, no parágrafo 6º nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Isso aqui está ligado ao princípio da publicidade. Esse texto da Constituição, inclusive, ele foi abarcado de uma forma bem completa, por sinal, pela Lei 12.527 de 2011. Que lei é essa, professor? A Lei de Acesso à Informação. Nós já mencionamos essa lei quando nós comentamos o artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 33, ok? O parágrafo 8º desta lei vai dizer: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. No parágrafo 1º, diz o seguinte: na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo. Aí nós temos o inciso 3º, registro das despesas. E quando falamos em registro das despesas, também há a despesa de pessoal, que é tratada aqui no parágrafo 6º da Constituição Federal. Veja, os poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, todos os poderes, publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. A Lei de Acesso à Informação regulamentou muito bem essa matéria nesse quesito e abarcou todo o texto constitucional de forma bem ampla, trouxe a efetivação desse direito, o direito de acesso à informação. Na aula lá do artigo 5º, inciso 33, eis aí o banner, nós tratamos um pouquinho melhor sobre esse tema, inclusive lá nós mencionamos essa lei, tá? E nós vimos que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Este inciso, sim, muito cobrado em prova. Assista a aula do canal, veja lá também esse quadro muito interessante que vai te ajudar não só em matéria de concursos, mas também na sua carreira jurídica a diferenciar quando do cabimento de habeas data e também do mandado de segurança, seja ele individual ou coletivo. Novamente aqui, os parágrafos 5º e 6º. Na próxima aula, vamos tratar do parágrafo 7º do artigo 39, vamos falar sobre adicional e prêmio por produtividade. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.